vamos fazer o seguinte, vamos falar agora de outro tema. Aliás, não existe país polêmico. mais medieval que a China, né? Vamos falar de outro tema muito polêmico, que é 1964, e hoje é aniversário, né, dessa data. Houve golpe ou contragolpe? Revolução ou uma intervenção autoritária por parte do militarismo brasileiro? São perguntas, né? Eu não afirmo nada, eu apenas coloco os assuntos em pauta. Daniel, houve golpe em 1964? Rafael, é mais uma disputa de retórica e de nomenclatura, né? O que aconteceu em 64 aconteceu. O Brasil teve uma intervenção militar que foi se endurecendo ao longo dos anos, até a gente chegar no AI-5, talvez o mais nefasto documento já produzido pela República nesse país, e ocasionou na perseguição, na prisão e na morte de inúmeros brasileiros. Então, a nomenclatura de golpe ou de revolução, eu acho que não muda o que aconteceu. Na minha opinião, houve golpe, sim. Sou completamente contrário a esse revisionismo e honro muito a memória daqueles que lutaram e daqueles que perderam as suas vidas durante esse período nefasto da história do Brasil. Jean Lopes, golpe ou contragolpe? Ou conspiração? Qual a sua opinião, Jean? Não, eu não vou dar uma opinião aqui, eu vou relatar um fato histórico. Houve um contragolpe. Estava sendo instaurado no Brasil uma tentativa de uma revolução comunista, de transformar o Brasil no que naquele mesmo período foi transformado Cuba e outras nações pelo mundo. A União Soviética estava tentando, assim como a China agora, avançar sobre o Ocidente, conseguiu em algumas situações e não conseguiu em outras. Havia no Brasil uma tentativa de um golpe revolucionário da esquerda e que houve uma resistência da sociedade civil brasileira que solicitou ao Exército que não permitisse que aquilo acontecesse. Dias antes da Revolução de 64, houve uma passeata da classe civil, do povo, né? Da sociedade civil em São Paulo, com mais de 500 mil pessoas, pedindo que não fosse, que os militares não permitissem que o Brasil fosse transformado numa república comunista. A grande parte da imprensa nacional apoiou que o Exército fizesse o que os esquerdistas chamam de golpe. O próprio Congresso brasileiro deu legitimidade a isso, né? Então não houve golpe. Agora em 68, sim, aí houve um golpe, que a gente pode discutir em outro momento. Mas em 64, que é o que a gente está debatendo hoje, houve uma situação em que o Exército Brasileiro salvou o Brasil de ser transformado num Cubão. O povo foi às ruas naquela época? O povo foi às ruas pedindo a intervenção militar. E não foi só o povo, a grande mídia, os grandes jornais brasileiros, com exceção do Zero Hora, todos pediram a mesma coisa. Grande parte da sociedade civil pediu isso e o próprio Congresso deu legitimidade a isso. Portanto, não houve golpe. Veja bem, o que o Daniel chama de vítimas, eu lamento muito que houveram mortes de guerrilheiros, houveram mortes de soldados, houveram atentados de ambas as partes, tudo foi muito triste, né? Nada disso deveria ter acontecido. Eu sou contra qualquer tipo de ditadura, seja de direita, de esquerda, seja do que for. Agora, as mortes que ocorreram em sua maioria foram de pessoas revolucionárias que estavam tentando colocar no Brasil uma ditadura à esquerda, uma ditadura semelhante à que aconteceu em Cuba na mesma ocasião. Portanto, respondendo diretamente, os militares naquela ocasião, 31 de março de 1964, nos libertaram de ser uma gigante Cuba. Não tem nada a ver com 68, foi a outra situação que eu também sou extremamente contrário, que foi o tal do AI-5. Daniel Santana, ele pediu a palavra aqui rapidinho para passar a bola para o Martiniano. É só a discordância com o que o Jean chama de povo, eu chamo de elite. É bom lembrar que o golpe ele acontece exatamente após aquele discurso do Jango no Rio de Janeiro, aonde ele fala da necessidade da implantação de reformas sociais, entre elas reforma bancária, eleitoral, educacional, reforma agrária,
que pretendiam reduzir as desigualdades brasileiras. E é isso que o Jean chama de comunismo. A esquerda brasileira é muito engraçada. Ela chama o povo que vai às ruas, que é quem move esse Brasil, que é a chamada classe média, porque a classe mais baixa, ela está preocupada em conseguir o alimento do dia a dia, e ela não tem acesso às informações. E aí a verdadeira elite, que são as classes altas, essas sim financiam, por exemplo, hoje financia a esquerda pelo mundo todo. Para o Daniel, quem trabalha, quem move a nação não é povo, é elite. Bom lembrar que foram mais de 500 mil pessoas só em São Paulo, porque as manifestações foram por todo o Brasil, e numa ocasião que a população brasileira era menos da metade do que é hoje. Portanto, 500 mil pessoas em São Paulo em 64 tem muito mais relevância, talvez, que 5 milhões hoje. Bom lembrar que a crise econômica que existia no Brasil naquele momento e as reformas constitucionais que foram propostas pelo Jango no momento em que ele é retirado do poder lembram muito o que acontece no Brasil hoje. Será que o Jean não chamaria isso de golpe? Chamaria de intervenção ou de revolução? Deixa eu passar a bola para o Martiniano Cavalcante. Martiniano, houve golpe ou contragolpe em 1964? Olha, minha gente, o que é um golpe de Estado? Um golpe é quando há ruptura da constitucionalidade, da legalidade. Quando os processos de substituição do poder ocorrem por um ato de força. Não havia na Constituição brasileira, e não há em nenhum lugar, a hipótese de que um presidente seja deposto por uma junta militar e que outro seja nomeado por um acordo militar, a cúpula militar. Mas aquilo não ocorreu apenas em 64. Nós tivemos, após a eleição de 1946, uma imensa campanha de ataques a qualquer medida progressista de distribuição de renda e de afirmação da soberania nacional. A questão do petróleo já foi um centro. O Getúlio deu um tiro no peito em 1951 contra essas pressões, para não ser deposto, porque os militares já estavam na porta do Palácio das Laranjeiras, em São Paulo. Nós tivemos depois uma grande dificuldade para a posse do Juscelino Kubitschek, que era um desenvolvimentista, democrata. Depois o Jango renuncia em função do mesmo tipo de pressão dos quartéis e de um setor da economia nacional. E para que o Jânio renunciou e o Jango, que era o vice, para que ele pudesse tomar posse, precisou haver uma campanha da legalidade, porque queriam interromper a legalidade. Natural, o presidente renunciou, que o vice tomasse posse. Mas não, os militares não permitiam, ao lado de grandes empresas nacionais e multinacionais, e apoiados pelos Estados Unidos. Nessa forma, tomou posse o Jango sob essa pressão, e ao anunciar as reformas de base, começou um tipo de mobilização. Sim, dos setores mais privilegiados do povo brasileiro, dos setores de direita, contra a reforma agrária, contra a reforma da educação, contra a autonomia empresarial, contra a independência do país em relação a bater continência para a bandeira norte-americana. E não havia nenhuma força de esquerda, nenhuma, naquele período do governo do Jango, que defendesse transformações abruptas nessa realidade, defendiam reformas constitucionais dentro da lógica e da legalidade, que foram encerradas, aliás, foram prometidas e nem chegaram a começar, que foram impedidas por uma ação de força articulada no Brasil com o governo dos Estados Unidos. É bom lembrar que o Brizola brigou muito com o Jango. Eu tive a oportunidade de ouvir o Brizola contando essa história. O Jango morreu sem conversar novamente com o Brizola, porque o Brizola, uma volta, um domingo, entrou na casa do Jango com um jornal, jogou em cima da mesa e disse: você está jantando, ofereceu um jantar para o Lincoln Gordon, que era embaixador norte-americano no Brasil. E o Jango disse: ele é meu amigo. E o Brizola disse a ele, a mulher do Jango, a mulher do Brizola era irmã do Jango, eles eram cunhados. E o Brizola disse a ele: nós estamos rompidos, porque não existe amigo seu, existe amigo do Brasil e ele é inimigo. Só encerrando, eles morreram sem isso. Agora o Brizola, antes de morrer, disse aos familiares, pediu desculpa aos familiares do Jango, porque
A quinta frota norte-americana está estacionada aqui, pronta para intervir no Brasil. Foi um golpe político, um golpe militar, que rompeu a história da democracia brasileira, que foi só retomada 21 anos depois. Depois podemos voltar a falar das condições, que esse negócio de dizer que morte daqui, da acolá, isso é uma adulteração grosseira da história. Eu não quero viver num país onde se possa eliminar um adversário político matando, sequestrando, prendendo. Não quero, sobretudo, do Estado fazer isso. Ok, Martiniano. Daniel Santana, para a gente fechar o bloco. Daniel, depois Jean. 30 segundos para cada um. Não, pode falar, Jean, pode falar. Eu só quero dizer o seguinte, é atribuição do Exército Brasileiro proteger a nação de intervenção estrangeira. Né? O Exército Brasileiro, naquela ocasião, e vou repetir, solicitado pelos civis, pelo povo brasileiro, apenas salvar o Brasil da intervenção soviética que queria impor no Brasil uma ditadura como ela impora em Cuba, no Vietnã, em tantos outros países, né? Toda a cortina de ferro ali, vários países da Europa Oriental foram invadidas pela Rússia, tomadas pela Rússia, e que se tornou a então União Soviética, e isso tentou ser feito aqui no Brasil também. E só para dizer, eu lamento muito que pessoas foram mortas, né, que houveram torturas e tudo mais naquele período. Mas várias das pessoas que defendiam, que eram os chamados guerrilheiros, Fernando Gabeira, hoje vivo, é um deles, o ex-marido da Dilma Rousseff é outro, me foge o nome, se não me engano, Carlos, que é o nome dele. Eles anunciaram o seguinte: ninguém lutava por uma democracia na ocasião. A gente lutava por uma ditadura de esquerda. Né? Os próprios homens que lutavam na ocasião contra o Exército Brasileiro afirmaram isso. Então a história tem que ser contada como ela aconteceu. Né? E não com retóricas e narrativas esquerdistas que foram de uma forma poluente inserida na mentalidade de gerações e gerações através das nossas universidades brasileiras, aparelhada pela esquerda. Rafael. É uma discussão interminável. Ô Martiniano, se você conseguir 30 segundos marcado no relógio. Tá, vejam bem, olha, primeiro, sequestrar crianças, filhos de pessoas que lutavam contra o regime militar, é correto? Você pensa que a democracia deve permitir isso? Levar a pessoa presa e matá-la sob tortura numa cela onde ele devia estar guardado pelo Estado? Sem processo legal, sem condenação, sem julgamento? Isso é uma coisa. Pior tipo de atrocidades, estupros, violência, isso não pode acontecer, sobretudo sob a guarda do Estado. Esse é o Estado fascista. Outra coisa, havia sim na esquerda pessoas que lutavam pela democracia e havia pessoas que lutavam por uma concepção de ditadura, foram para a luta armada porque achavam que não dava mais, que não tinha mais jeito. Havia. Isso é um debate. Martiniano, eu te dei 1 minuto, Martiniano. Tudo um fato só. Não se pode fazer isso, isso é desonesto. Ok, Martiniano.